Hoje a gente vai falar de uma turma muito tranquila, tá? Então, respira fundo, pega sua água fluidificada para entrar no clima, ok? Porque a partir de agora falaremos sobre os espíritos de segunda ordem, que são os bons espíritos. Eu sou a Prica Espírita e hoje a gente vai falar sobre os espíritos benévolos. Mas antes da gente realmente entrar no assunto, é legal a gente puxar algumas características desses espíritos, que são basicamente a predominância do espírito sobre a matéria, o desejo do bem. Uns são mais ligados aos assuntos científicos e outros são mais ligados à sabedoria e à bondade. Esses espíritos compreendem muito melhor a Deus e seus objetivos e já conseguem sentir um pouco de felicidade de fato, justamente porque eles são felizes em fazer o bem e impedir que o mal aconteça. Não se deixam desequilibrar pelas paixões e os tormentos dos espíritos imperfeitos, mas ainda assim passarão por provas. São eles que nos enchem de bons pensamentos e podem neutralizar o efeito dos espíritos imperfeitos. Aqueles espíritos que ainda querem chegar junto da gente e causar um certo tipo de desconforto. Quando esses espíritos estão encarnados, eles são bondosos e adoram, se comprazem de verdade em fazer o bem. Não sentem ódio, rancor, inveja ou ciúme ou nenhum desses sentimentos mais complicados e densos e fazem o bem simplesmente pela vontade de fazer o bem e por ver o bem sendo propagado. Popularmente eles são conhecidos como os espíritos protetores. Agora, depois dessa surra de caráter, a gente vai de fato falar sobre os espíritos benévolos. Eles fazem parte da 5ª classe na escala espírita e a bondade é a sua principal característica. Eles são muito protetores e servem a toda a humanidade fazendo o bem. E o seu progresso moral é superior ao intelectual. Agora vamos para fazer aqueles paralelos maravilhosos da nossa digníssima cultura pop. Bom, aqui na cultura pop eu tenho um exemplo que para mim, pelo menos, ele concatena todas essas características, muitas dessas características, na verdade, a benevolência, a bondade, a vontade de fazer o bem por aqueles que merecem, né, a sua proteção, é justamente o Mago Castanho, o Radagast, lá do Senhor dos Anéis. E não tem nem o que comentar, né, assim, quem assistiu o Hobbit ou quem lê os livros sabe, conhece um pouco ali do Radagast e sabe que ele é um espírito extremamente protetor, principalmente com os animais. Fora que ele é muito fofo, ele é muito fofinho. O tempo inteiro ele tá fazendo umas coisas muito fofas ou muito louquinhas, assim. Ele tem uma personalidade meio doida, né? Do jeitinho dele, muito fofo de ser. E sempre protegendo os bichinhos, sempre muito conectado com a natureza. Ele é um amorzinho de pessoa. E outro fofo é o Jon Snow, lá do Game of Thrones. Sim, Jon Snow, pra mim, ele passou toda a trama, toda a história realmente se doando pelo outro, fazendo coisas pelo outro, principalmente pela família dele, né? Tentando proteger a família. Depois ele vai pra patrulha, né? E vai proteger o norte, enfim, todo aquele rolê. E o Jon Snow, ele acaba sendo esse cara que se preocupa muito menos com ele mesmo do que com as outras pessoas, né? E ele gosta disso, ele gosta de ser essa pessoa que protege os outros. E então eu acho que tem tudo a ver com Jon Snow, com toda certeza. E outra personagem que a gente pode aqui citar é a professora Minerva McGonagall. Sim, lá do Harry Potter. E eu acho que ela tem todas as características de bondade, sim. Apesar dela ficar sempre aparentando ser aquela pessoa super durona e tudo mais. Até porque ela é uma professora, né? Então ela tem que manter uma postura mais séria, mais rígida diante dos alunos. Mas ela, no final da história, ela mostra aquele coração bondoso. Ela vai mostrando ao longo do tempo, né? Cada vez mais o coração bondoso que ela tinha de realmente querer proteger as pessoas, de se importar com todos, de se importar com Harry, de se importar com a escola. E no final ela super protege a escola daquele jeito belíssimo que a gente vê na história. Então, Minerva, eu acho que tem tudo a ver com essa categoria de espíritos. E por hoje eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você identificou mais algum personagem, outros personagens da cultura pop, tem inúmeros personagens com as características do bem, de gostar de fazer o bem, de proteger pessoas. Se você identificou outros personagens, deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. Como sempre, muito bom em estar aqui trocando ideia com vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Somos 200 aqui já, eu estou muito feliz com isso. Eu agradeço a cada um de vocês. 200 pessoas falando sobre o espiritismo, realmente é uma coisa que é única, né? A gente tem que celebrar, a gente tá conseguindo entrar aos poucos na casa das pessoas e que cada vez mais esse trabalho seja alcançado por tantas e tantas outras pessoas e que eu consiga realmente
trazer o espiritismo de um jeito mais leve, mais suave, e que todas as pessoas consigam dialogar com essa doutrina incrível, com essa doutrina que a proposta aqui no nosso canal é ser uma doutrina realmente pop. E vamos pra frente. Agradeço demais a participação de todo mundo. E é isso, galera. A gente se vê no sábado e até lá.